Olá, pessoal. Sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do Tem Podcast. Tem tecnologia, tem empreendedorismo e tem mulher. Gostaria hoje de iniciar o nosso episódio com uma pergunta. A tecnologia já mudou a sua vida? Pois a nossa convidada de hoje teve essa vida completamente transformada e hoje ela soma mais de 25 anos de experiência nesse segmento. Atualmente ela é empreendedora, ativista, CEO da EdTech SoulCode e ela é a nossa querida Carmela Burst. Tudo bem? Tudo, Silvia. E você? Tudo jóia. É um prazer ter você aqui. A gente se fala há muito tempo e hoje estou conhecendo aqui pessoalmente, muito honrada de ter você aqui. Um prazer enorme. Obrigada aí pelo convite. Imagina. E eu queria que você começasse aí contando um pouquinho dessa sua trajetória profissional até você chegar nesse momento agora desafiador de ser empreendedora. Então, conta um pouquinho aqui para quem está nos acompanhando nas nossas mídias, né? Então, YouTube, Instagram, LinkedIn, Spotify. Como foi aí essa tua trajetória nesses 25 anos até chegar a ser empreendedora? Bom, eu costumo dizer que tudo termina como começa, né? Então, há quase 30 anos atrás, eu comecei numa startup, acho que a gente pode chamar assim. Na época, foi quando veio para o Brasil o Código de Barras. Muita gente não vai lembrar, mas os preços, né, eles ficavam nos produtos, lembra? No supermercado e tal. E então eu comecei, meu primeiro emprego foi numa organização que traz e que fornece a numeração do Código de Barras. O que eu aprendi ali? Ali eu fiquei quase 7 anos. Eu era uma assessora de assuntos institucionais, quer dizer, fazia tudo. E no final eu saí como uma gerente de marketing. Mas a gente foi acompanhando, então, código de barras, cadeia de supply chain, automação comercial, até chegar em intercâmbio eletrônico de dados. Quando chegou em intercâmbio eletrônico de dados, já era super, vamos dizer, até hoje, né, um assunto que acho que muita gente ainda não navega. Na época era um assunto bastante, né, de vanguarda. Algumas características que já existiam, né? Poucas mulheres, muitos homens, principalmente aí na área técnica. E então eu tinha esse conhecimento de toda essa parte de comércio eletrônico de dados. E aí eu fui convidada para ir para a Ticket na época, que era do Grupo Accor, com a agência Incentive House, para trabalhar lá numa loja eletrônica, o que era na época também assim, era muito futurista na época. Era uma loja eletrônica também, com transição de dados. E ali eu fiquei quase 2 anos. A gente tinha um grande cliente que era a Oracle. E aí eu fui convidada para ir para a Oracle. Isso foi meados de 2001. E fiquei, na hora que eu entrei como uma gerente júnior, e saí em 2017 como vice-presidente para a América Latina. Foi uma longa carreira aí dentro da mesma empresa, mas eu diria que tem algumas fases, todas elas ligadas à tecnologia. E hoje, eu digo que a SoulCode ela é fruto de toda essa história que eu vivi. Então, né, eu fui uma executiva. Eu sempre digo isso para todos os executivos, que eles estão executivos, eles não são executivos. Portanto, é bom fazer enquanto, né, poder fazer algo pelo outro enquanto você está. Mas eu tinha sempre essa inconformação, Silvia, que mas não é qualquer tipo de inconformação, eu chamo de inconformação positiva, né? Porque você pode ficar inconformado e só não fazer nada e reclamar, mas positivamente fazer alguma coisa para mudar. E essa inconformação era justamente que, ao longo desses anos, né, algumas características da área de tecnologia. Então, a primeira delas é a falta de diversidade, sempre, né? Então, obviamente que essa bandeira da mulher em tecnologia sempre foi algo que eu vivi, então uma causa bastante importante e, sem dúvida nenhuma, essa possibilidade do que existe hoje, sempre existiu, mas acho que hoje se acentua cada vez mais, que é essa dicotomia, né? De um lado a gente tem milhões de invisíveis, de desempregados, e do outro, aí, mais de 1 milhão de vagas abertas que não são fechadas por falta de capacitação. E aí, quando você analisa, né, esse teu aprendizado
porque o mundo corporativo ele te dá uma base muito forte, né? Sem dúvida. Quais foram para você, porque a gente fala de empreendedorismo, a gente vai entrar aqui um pouco mais no detalhe aí da Soul Code, mas quais foram os principais aprendizados como profissional? Porque, de novo, se você está executiva, mas como profissional, você construiu a Carmela profissional nessa jornada. Os principais aprendizados que você teve durante a sua trajetória corporativa? Bom, eu acho que o primeiro, né, classificando em algumas partes, tem uma questão de hard skills bastante forte, né? Então, apesar de estar na área de marketing boa parte do tempo, esse skill tecnológico sempre fez parte, porque eu estava no negócio, né? Então, falar de transformação digital é algo que está na minha vida há mais de 20 anos e normalmente foram temas que foram ao longo do tempo acontecendo. Então, falar de jornada, né, de experiência do cliente no centro. Então, essa parte do hard skills, de entender de dados, como é que a gente consegue fazer uma campanha mais com performance, isso desde sempre fez parte desse meu aprendizado no mundo corporativo, né, desse hard skills, ou seja, dos skills técnicos. E isso sempre foi muito bacana, porque tecnicamente, aí também é uma característica, você que é de tecnologia sabe disso, né? A gente, como mulher, tem que sempre estar avante, né? Então, tem que saber mais tecnicamente. E eu sempre quis saber para poder estar nas conversas com consultores, com todo mundo. Participar, né? Exatamente, para entender tecnicamente o que a empresa vendia, quais eram os produtos, né? Como é que a gente impactava aí, né, o ecossistema. E aí tem uma questão de soft skills, né, que eu acho que esse é claro que eu também tenho, né, todas as características que nós mulheres temos, né? Acho que a gente começa aí pela resiliência, que é algo que nos guia bastante, principalmente quando a gente está, né, num universo que é altamente masculino e que a gente tem que ter uma resiliência, né, bastante grande. Mas eu sei também que tem uma característica que sempre foi muito importante para mim, que é trabalhar em equipe, que é aprender a trabalhar em equipe, aprender a delegar, aprender a respeitar, né, as diferenças dentro do mesmo time e trazer um time com muita diversidade. Então, esses foram os aprendizados que eu fui tendo ao longo do caminho. O maior desafio para trazer essas pessoas, né? Porque quando você fala de inclusão digital, a gente imagina o celular, né? Todo mundo que eu falo, eu trabalho com tecnologia, você vende celular? Não vende celular. Mas a gente pensou hoje em inclusão digital, você tem tudo na palma da sua mão, né? Eu digo sempre aqui no podcast, o que a gente menos usa num telefone celular é o telefone. Né? É banco, é e-mail, é CRM, é tantas outras coisas. Mas como você trazer estas pessoas, onde encontrar essas pessoas que não estão nessa inclusão, muitas vezes, que não sabem o que está acontecendo, para trazer para o teu curso, ter a condição de participar do curso, se formar, não desistir, porque imagino que os desafios diários são muito maiores do que o digital. E poder falar, você pode ter uma vida melhor, você pode ter uma carreira, você pode ter uma profissão. Como é isso? Porque eu não consigo nem imaginar. Bom, primeiro quando a gente fala de vulnerabilidade, existem 2 tipos de vulnerabilidades bastante claras no Brasil, né? A primeira é a vulnerabilidade social, que é essa óbvia que a gente conhece, vê toda hora, né, em todos os lugares. E tem um outro tipo de vulnerabilidade que a gente vai ouvir cada vez mais, ainda mais agora com inteligência artificial, que é vulnerabilidade digital. Então, a gente busca esses 2 públicos, esses vulneráveis digitais, que são pessoas que não têm, muitas das vezes, inclusive, acesso à internet, né? A gente é um país, né, um continental, então, quando você olha para a zona rural, para alguns territórios de favela, são pessoas que não têm acesso à internet, muito menos à educação. E eu diria o seguinte, a primeira missão na busca dessas pessoas, sem dúvida nenhuma, onde estão essas mulheres nessa condição, né, dessa vulnerabilidade, porque a gente sabe que uma mulher digitalizada, né, com uma internet, ela consegue ter acesso à informação, né? Ela tem acesso à educação,
muitas das vezes a empregabilidade é empreendedorismo. Então, uma mulher digitalizada, a gente consegue mudar não só a vida dela, né, como o entorno dela e das próximas gerações. E isso é o que a gente acredita e não tem dúvida de que é possível. A gente está aí já com, né, mais de 2.000 pessoas formadas, 90% de empregabilidade. E onde a gente vai buscar essas mulheres? Não é nos lugares óbvios. Elas não estão no LinkedIn. Elas estão dentro de organizações. Então, tem organizações no combate à violência contra a mulher, tem organizações que são ligadas à zona rural, tem muitas organizações, como a Central Única das Favelas, que é a CUFA, que está dentro de um território de favela. Então, a gente vai buscar não só essas mulheres, como também hoje a gente busca os jovens. A gente já está fazendo para jovens também essa formação. E a gente, quando, por exemplo, eu, com muita alegria, eu recentemente fui chamada para ser uma embaixadora de uma mídia chamada Notícia Preta. Uhum. Justamente porque a gente faz bastante trabalho com mulheres pretas. Uhum. Então, quando você quer falar com essa mulher, você também tem que ir para uma mídia que esteja dirigida a ela. Isso é basicamente vamos dizer, o ponto de partida de um marketing, mas que não é óbvio. O caminho óbvio, mais fácil, é ir para aquele funil que a gente conhece. Só que o funil que a gente conhece, ele não é diverso. Então, se a gente for buscar em algumas ferramentas, são aquelas que todos nós estamos, a gente vai encontrar as pessoas brancas, do asfalto e as privilegiadas. Não são essas pessoas que fazem parte do nosso foco. Mas eu diria que é uma junção de iniciativas. Primeiro, com essas organizações, que elas têm 2 pontos muito importantes, como você falou bem. Muitas dessas pessoas elas não têm acesso à internet, elas não têm um computador, elas não têm nem autonomia de alimentação. Então, a gente trabalha dentro dessas organizações. Então, vou dar um exemplo já para jovens. A gente está dentro da Casa do Zezinho, ensinando esses jovens que lá eles já são, né, eles já têm alimentação, eles recebem vários tipos, né, de educação, e a gente entra com a educação tecnológica. Isso a gente já está fazendo também em outras organizações, em território de favela. Mas a gente está indo agora, já é um spoiler, para dentro de abrigos onde estão mulheres em situação de violência. Esses lugares, eles entram com a capacidade que a gente não tem, que é de colocar o computador, de ter, né, a internet, minimamente uma autonomia de alimentação. É uma junção de fatores que a gente tem que trabalhar juntas. Mas quando a gente fala de vulnerabilidade digital, ela pega um outro público também, que são os desempregados. E o desempregado, não necessariamente neste momento, ele está numa situação de vulnerabilidade social, mas pode ir. E é um advento que atinge principalmente as mulheres. E muito mais as mulheres mais 40, mais 50. Que durante a pandemia, muitas delas ficaram desempregadas, ou porque não poderiam, né, fazer essa jornada que era trabalhar, estar com os filhos, enfim, cuidar da casa. Não tinha com quem deixar as crianças, não tinha com quem todo mundo deixar. em casa. Exato. E essas mulheres, então, elas estão desempregadas, e aí eu digo para você que entram em todas as... Imagina todas as profissões, advogadas, inclusive tem engenheiras, mulheres... que já estiveram trabalhando, mas que a maioria das suas profissões hoje não são digitalizadas. Então, o público é bastante diverso. Cada bootcamp você tem de jovens mais 18 de território de favela, mulheres advogadas formadas mais 50 que não estão empregadas. Mas que estamos empregando. E que não perceberam essa transformação digital acontecendo. Muito. Muitas profissões vão deixar de existir. Quando a gente fala de inteligência artificial, muito... começa a ficar todo mundo meio arrepiado, muito. né? Então, são profissões que não têm emprego também, né? São profissões que não têm uma empregabilidade tão rápida como é na área de tecnologia. E eu digo mais até, né? Que tem os benefícios e a gente sabe que todo mundo que trabalha em tecnologia, mesmo né, na carreira que está começando, tem um bom salário, pode trabalhar com empreendedorismo, né?
E quando a gente fala de tecnologia, pessoal, a gente está falando aqui, nosso Tem Podcast está falando sobre tecnologia. Quando eu comecei, há bastante tempo, a gente falava tecnologia é a profissão do futuro. Hoje a gente está falando a tecnologia é a profissão do momento, do presente. Sem dúvida. Porque o futuro, sem tecnologia, a gente não consegue pensar. E como faz para eu que estou aqui participando desse episódio, falo, nossa, eu estou nessa situação. Eu estou numa questão de vulnerabilidade digital. Quero participar. Aonde eu devo entrar? O que eu devo fazer? Como funciona aí para eu poder participar? Bom, a gente pode ir na nossa página, que é soulcode.com. SOULCODE.com, nas nossas redes também. Como a gente funciona? A gente tem bootcamps que são... eles são feitos para esse tipo de pessoa que tem uma urgência para ganhar essa capacitação, essa profissão. Então, o que a gente faz? A gente quer de tecnologia, sabe que tecnologia quer dizer aprendizado em horas, né? Então, você pode fazer um MBA de 600 horas em 3 anos, como o nosso bootcamp, são 3 meses, 10 horas por dia. Eu sempre falo na aula inaugural, que a aula inaugural sempre também é bastante emocionante. Toda vez que abre aquela tela, dá aquele... Deu certo, mais uma, sabe? Mas são 3 meses, 600 horas, 10 horas por dia. Começa com inglês, tecnologia, soft skill, hard skills. Final de semana tem squads. Termina com um squad, com um TCC bastante forte. Essas pessoas saem prontas. Para entrar... no mercado de trabalho ou para empreender. Eu gosto de falar isso porque a gente sabe que tudo em tecnologia é assim. Então, você fala, olha, estou formando um programador. Quantas horas? 40 horas. Não está formando. Né? A gente sabe que isso são horas, né, de aprendizado. Bom, a gente faz esses bootcamps gratuitos, graças às nossas empresas parceiras que nos ajudam e transformam, né, em bolsas para que a gente possa trazer essas pessoas gratuitamente. A gente recentemente colocou um programa de upskilling, reskilling, então também para pegar essa vulnerabilidade digital, que são pessoas. Esse programa é um programa bastante bacana que a gente tem feito muito dentro das empresas, porque também essas pessoas são vulneráveis digitais dentro das empresas. E a gente precisa transformar a vida delas tecnicamente, digitalmente, antes que elas passem a não ter mais um trabalho dentro das empresas que elas estão. Então, a gente faz uma requalificação dentro dessas empresas, trazendo essas pessoas para profissões digitais. Como se fosse uma atualização. Né? Eu estou no mercado de trabalho, mas estou me defasando, porque a tecnologia está assim, e eu estou andando de ré, né? Não estou acompanhando. Não estou acompanhando. E falando sobre isso, você também tem essa questão de trazer a empregabilidade para essas pessoas. A SoulCode também faz isso. É isso? Você, com essas parcerias, também consegue ajudar essa pessoa a se colocar no mercado de trabalho. Como que funciona? Então, essas pessoas têm bolsas gratuitas e toda vez que a gente leva para a empregabilidade, a empresa paga a próxima bolsa. Então, muitas delas também fecham turmas. A gente tem algumas empresas que elas têm algumas características que elas buscam. A maioria delas não tem, né? Ou estão terceirizando a parte de educação. E a gente faz, muitas vezes, bootcamp fechado. Esses eu amo, porque normalmente 100% das pessoas saem empregadas. E aí você tá dando aquele conhecimento. Gente, é muito estudo, é muito tempo dedicado, mas com a certeza, com a falta de mão de obra que a gente está aí no mercado de tecnologia. É isso. A gente sempre fala isso. Olha, mergulha, primeira aula inaugural. Se despede de quem está perto, porque vai estar online ao vivo, porque você vai mergulhar 3 meses. Mas você sai com uma profissão, você sai com uma educação tecnológica que ninguém nunca mais vai tirar de você. Então, no mínimo, você sai com uma profissão digital. E a gente sabe, né, Silvia, que a pessoa que trabalha com tecnologia, se muitas vezes ela não tiver emprego, trabalho não vai faltar nunca. É verdade. Né? E você, recentemente, foi premiada na ONU, na categoria, justamente, educação. Né? Educação com qualidade. Não só educação, mas educação com qualidade. Conta para nós como foi isso, como foi essa realização
porque você falou desde o começo, meu objetivo é impactar. Você saber que está impactando e aí ser reconhecida. Como foi tudo isso? Como é essa energia, tanta pessoa, tantas mulheres juntas por um mesmo propósito? Como é isso? Olha, primeiro acho que foi uma iniciativa muito bacana, foi uma iniciativa que partiu de um livro, né, que é o Uma Sobe Puxa a Outra, foi global, que eu acho que isso é o mais bacana. Na minha categoria, eu era a única brasileira, eu tinha mulheres, inclusive, dos Estados Unidos, né, da Europa, da Ásia. Então, eu acho que foi um marco para entender de que a gente está fazendo da forma correta. Né? Tinham projetos incríveis, tinha uma junção de fatores para que as pessoas, né, ganhassem o prêmio. Duas coisas para mim que foram as mais importantes. Primeiro, essa correlação com outros países. E segundo, que foi uma votação popular. Né? E teve uma votação de técnicos, eu sei, né, durante toda a avaliação, mas foi uma votação popular, né? E aí a gente consegue ver um pouco do resultado do trabalho, sabe? Porque o engajamento das pessoas, dos nossos alunos, né, das pessoas em torno, foi bastante grande. Então, eu diria que o prêmio é incrível, mas tudo que aconteceu em volta, o engajamento das pessoas, né, o reconhecimento do trabalho, para mim foi mais importante, assim, tipo, estamos no caminho correto. Na prática, eu estou impactando. Exato. Realmente. E você falou do Uma Sobe Puxa a Outra. Também é um livro, é isso? Você participou do projeto? Isso, eu estou na edição número 1, é um grupo de mulheres, e aí no final tem algumas edições, eu participei na número 1. E, acompanha aqui, porque ela está na próxima edição do TI de Salto, a gente está no livro 4, ela vai contar também um pouquinho, né? Aqui a gente está falando especificamente de alguns projetos, mas ela está no... Depois de muito tempo, a gente conseguiu que ela participasse. Imagina a correria dela, gente. Então, não quero nem deixar muitos spoilers aqui, que a gente está falando específico. E pensando nessa tua trajetória, para essas mulheres que estão entrando no Soul Code, que estão dedicando horas, estudando, pensando em toda a tua trajetória, o que de mensagem... eu não gosto muito da palavra conselho, né? Porque a gente tem toda a nossa experiência de vida baseada para falar algo. Mas o que você pode falar para essas mulheres aí que estão dedicando? São 3 meses, é muita dedicação. 10 horas por dia é muito tempo que você fala. Eu tenho que ter foco para isso se eu quero chegar em um determinado lugar. Mas o que você pode falar para essas mulheres, pensando aí no futuro, no mercado de trabalho, pensando no segmento de tecnologia, para elas que vão entrar ou que querem participar aí desse projeto? Bom, eu diria para algumas mulheres em determinadas épocas que elas estão, né? Então, acho que primeiro para as jovens, e tem insistido bastante nisso, né? É uma loucura, mas hoje, quando a gente olha para o mercado de tecnologia, ele decresceu o número de participação de mulheres, né? Que o que era 20%, como assim? Que só era 20%, está decrescendo, né? E dessas, ainda por cima, somente 3% são mulheres pretas. Então, assim, eu vejo sempre pelo lado positivo, eu vejo que aqui a gente tem um mar de oportunidades, né? Para que a gente possa, juntas, ocupar. Mas é necessário que essas conversas comecem a acontecer dentro da educação, dentro das universidades, dentro das escolas, de que essa é uma profissão onde a mulher pode ter mobilidade, né? Ela vai ter um bom rendimento, uma boa geração de renda, ela normalmente, né, vai trabalhar muito e muito bem a autoestima, vai conseguir levá-la para lugares que ela nem imagina, porque muitas dessas profissões de tecnologia, você tem que viajar, você conhece pessoas de outros países, de outros estados. O leque de oportunidades para a mulher em tecnologia, ele é infinito. Né? Mas a gente precisa começar a fazer com que as jovens entendam e tenham, né, esse orgulho de pertencer à tecnologia desde a escola. Aqui, eu diria, Silvia, que a gente tem uma missão, todas nós que estamos nessa geração, que é
como fazer esse letramento digital, né, para que essas meninas, e isso é uma das coisas que eu vi em Singapura, que foi onde mais me chamou a atenção, que é aprender a programar na primeira infância, né? É muito natural que as meninas comecem como programadoras muito jovens, porque elas aprenderam isso na escola, né? Quando a gente olha para as escolas, a gente sabe que a gente tem um ensino, principalmente gratuito, o ensino público, ele precisa ainda muito, né, para poder formar as pessoas. Normalmente, essas jovens, elas, principalmente em alguns territórios de zona rural, territórios de favela, elas ficam pouco tempo na escola. Se a gente conseguir fazer com que esse pouco tempo ele seja acelerado digitalmente, né, que não seja só uma assertivo. Exato, assertivo, trazendo a tecnologia, desmistificando aqui de que ela pode, que ela deve e que essa é uma carreira muito possível para ela, a gente muda a história toda. Se a gente pensar que hoje a maioria dessas crianças que estão nascendo e que já nasceram, quando elas crescerem, a profissão que elas vão ocupar ainda não existe. Né? Então, a gente tem que olhar para esse letramento de uma forma muito clara, muito simples, mas já trazendo para a tecnologia e trazer todos os benefícios que a gente sabe, mostrar as possibilidades que todas as jovens e todas as mulheres, e aí eu vou para as outras mulheres, que são as mulheres mais 40, mais 50 anos, que tiveram alguma profissão, muitas vezes não ligada à tecnologia, mas que tem muita capacidade de aprendizado e que, né, a probabilidade de viver mais 20, 30, 40 anos, que essa mulher tenha uma qualidade de vida, que ela possa ter um bom rendimento, para que ela possa ter uma profissão. Então, eu acho que a gente, para falar para todas essas mulheres, a gente tem que falar para todas essas camadas. Quando eu vejo um trabalho como o seu, o trabalho que você faz, isso todos nós, todas essas mulheres que estão nessa geração, eu acho que esse é o legado que a gente tem que deixar, né? Que é mostrar que é possível, que a gente chegou aqui, mas dar a mão para que elas possam vir, né? E que a educação possa ter a tecnologia como sendo algo do dia a dia, né? Exato. Ai, não, eu sempre me pergunto, mas eu não gosto de matemática. Tá bom, você não gosta de matemática, mas hoje a tecnologia vai além de matemática, Exato. né? A hora que você entende que isso entra, assim como robótica, não tem? Que começou em algumas escolas. Você começa a ter contato com isso e falar, opa, não é um bicho de 7 cabeças. Eu gosto, porque eu sei mexer no celular e daqui a pouco isso está na nossa rotina da educação como um todo. Vou te contar um segredo. Dentro do nosso bootcamp, a gente sempre aplica uma prova de lógica. E lógica é uma coisa que ela não tem nenhuma possibilidade de medição. A pessoa nasce com lógica, ela não nasce com lógica. Então, não depende da condição social dela, não depende de gênero, não depende de nada. Eu não nasci. Então, toda vez que a gente tem uma prova de lógica para programadores, eu faço, os professores amam, porque eu não passo. E aí eu sou a medição do tá muito forte, não tá muito forte. Mas, e pensando nisso, o que a gente faz também? E, né, fez, inclusive, começando por mim. A gente, toda vez que uma pessoa ela não passa nessa prova, a gente leva ela para um ambiente gratuito, online, onde ela vai aprender lógica de programação. Né? E lógica de programação. Mais 14, mais 18 e mais 50, porque, inclusive, são lógicas diferentes. Então, o que eu diria, eu também eu não nasci com essa predisposição lógica, mas eu aprendi. Então, é possível aprender. Quando a gente pensa que é possível aprender, que você não precisa necessariamente, né, ser o melhor aluno de lógica, ou de estatística, ou de matemática, você entende que essa possibilidade ela existe. E eu diria mais, com a inteligência artificial, que a gente já está aplicando no aprendizado, a gente consegue cada vez mais acelerar esse aprendizado de uma forma exponencial. Eu vou dizer mais, né? A gente diz, quem faz tecnologia não precisa gostar de matemática. Eu digo que quem é de tecnologia também aprende português, aprende humanas, aprende... Porque você falou relacionamento, pessoas... Claro, jornada. E eu via as mulheres falando, nossa, Silvia, eu não consigo contar a minha história. Aí você fala, pera que você consegue, pera que vai dar tudo certo. Bom, gente, a gente está chegando aqui no encerramento do nosso podcast. Eu queria só finalizar
um livro, um filme, uma série que você quisesse compartilhar e uma frase que define, uma palavra que define a Carmela. Bom, o livro que eu acho que todo mundo tem que ler para entender um pouco o seu papel na sociedade, a possibilidade que tem para mudar a vida das pessoas, entender um pouco de alguns exemplos de pessoas como eu que saem dessa condição privilegiada para ocupar esses lugares e trazer essas pessoas, né, para a inclusão, da favela para o mundo, que é do Edu Lyra. Inclusive, ele fala de mim no livro em determinado momento, mas entender, eu traria o seguinte, para a gente terminar. O território de favela, quando a gente olha para o Brasil, é um território de muita potência. Inclusive, Celso Ataíde, ele fala bastante isso, que não é carência, é potência. É uma potência de mais de 200 bilhões de reais de geração de renda por ano. Né? Então, tem um público bastante forte ali que precisa, né, as empresas trabalharem produtos para esse público, educação para esse público. É só desta forma que a gente, saindo da nossa zona de conforto, com esse inconformismo, buscar essas pessoas que estão em territórios que precisam vir para a inclusão. Mas são territórios com muita riqueza. Então, que essas empresas elas passem a olhar esses territórios como uma forma também de crescimento, né? Como negócio. Como negócio, sim. Não só social, né? Não só social, mas social, como filantropia, sim. Mas também, porque eu acho que todos nós temos que fazer isso, a gente tem que ter os nossos projetos né, de impacto para a sociedade, para as pessoas que nos rodeiam, mas eu falando de negócio. Sim. Isso. Então, da favela para o mundo, para dizer que essa inclusão digital ela não é um problema meu, não é só seu, esse é um problema nosso, é um problema que, se a gente não resolver, a gente impacta, de novo, né? O nosso entorno, as próximas gerações. Então, a gente precisa pensar não só no propósito que nos move, mas o legado que a gente quer deixar para a sociedade. E aqui eu só vou te falar uma coisa que eu li esses dias que é bastante impactante, que diz o seguinte, que nenhum de nós vai estar aqui daqui 3 gerações, nenhum de nós vai estar aqui. É forte, né? Nenhum de nós, inclusive, aqui. As únicas coisas que, de repente, vão ficar são o legado que a gente deixa. E legado, a gente sabe, né, depois de uma maturidade, que ele não tem nada a ver com a condição material, né? Sim. Mas sim do que a gente fez enquanto estava aqui, né? E, normalmente, é o que a gente fez pelas pessoas, né? Sobre isso que as pessoas... Nós. Não sobre nós. Então, vamos pensar no legado que a gente quer deixar para a nossa família, para a nossa história e para a sociedade. É isso aí. Bom, gente, a gente está aqui encerrando mais um Tem Podcast. Eu gostaria de agradecer imensamente a Carmela por ter aceitado aqui o convite. Prazer. Quero agradecer o pessoal da Dell Partner Program pelo apoio de sempre aqui no nosso podcast. E foi um bate-papo muito inspirador. Trouxe questões fundamentais aí, né, da nossa sociedade, educação, inclusão, esse impacto que a gente quer gerar, e eu tenho certeza que o nosso público vai curtir muito. E eu queria que a Carmela aqui deixasse, né, aqui no finalzinho, as suas redes, se você quiser conversar com ela, onde pode encontrar, para que a gente possa compartilhar aqui com todo mundo que está nos acompanhando. Bom, para as redes sociais, qualquer uma delas é como Carmela Borst, então é BORST, e da Soulcode é soulcode.com. E você que está aqui nos acompanhando, tem podcast está em todas as mídias, YouTube, Spotify, Instagram, LinkedIn, então nos acompanhem lá. E venha conferir o que a gente preparou para vocês em primeira mão. Nos sigam, aproveite para compartilhar com os amigos e acompanhe o nosso próximo episódio.